Olá, caros amigos e seguidores do portal Angorrússia, sejam todos bem-vindos à entrevista com. Hoje trouxemos alguém que esteve mais de 12 anos fora do nosso país, que se chama Angola, e de regresso vem então para exteriorizar tudo aquilo que aprendeu durante a sua caminhada como estudante. Ela é empreendedora e também tem estado a ajudar o índice, então, ou seja, para diminuir o índice de desemprego em Angola. Me refiro da Asnaida Chimuco. Boa tarde e seja bem-vinda à entrevista com. Obrigada eu, Anglo Rússia, obrigada pela entrevista. Como está a sua vida? Minha vida vai bem. Olha, há uma questão que todo mundo realmente quer saber, né? No momento da inauguração, as pessoas perguntavam-se, né, depois da publicação, de quem realmente é a Asnaida Chimuco. Será que pode dizer para os nossos seguidores de quem é a Asnaida Chimuco? Sou um bocadinho suspeita de falar de mim, mas a Zenaida Shimoku é uma menina sonhadora, batalhadora, uma menina natural do Ambo, uma menina que teve uma infância muito difícil, mas que conseguiu graças a essas dificuldades que hoje em dia sou uma mulher, né? Uma mulher, digo, com os pés assentes, uma mulher trabalhadora, uma mulher lutadora, em busca dos seus sonhos e acho que é isso tudo. Sempre foi uma mulher ligada, ou seja, com sonhos para o empreendedorismo? Desde criança eu crescia no Ambo, tive uma dos 0 aos 12 anos, isso no Ambo, e sabe que naquele tempo era muito difícil as coisas e a minha família materna na altura era muito humilde e aí surgiu a minha tia. A minha tia veio com a ideia de fazer negócios e na altura tínhamos que contribuir com as despesas em casa e aí surgiu a ideia da minha tia fazer pães. E eu, porque sempre fui uma menina muito dinâmica, muito simpática, e aí surgiu a ideia de que eu tinha que vender os pães. Isto aos 10 anos. E comecei a vender os pães da minha tia e a minha tia pagava-me. E depois surgiu a ideia de não só vender os pães da minha tia, mas também criar o que é meu. E na altura comecei a criar os meus negócios. O meu avô ficou muito chateado comigo porque queriam que eu estudasse, mas não deixei de estudar. Atenção, de manhã eu ia para a escola e à tarde vendia os meus negócios, fazia os meus negócios. E quais eram estes tipos de negócios? Porque a minha tia tinha os pães e eu era a trabalhadora da minha tia. Eu também vendia E pão. aí sim, vendia. E aí surgiu a ideia de fazer micates. Sabe o que é micates? Sim, bolinho. Bolinhos. Fazia os micates, vendia, comprava açúcares no quilo e retalhava. E para mim era bem, não era bem diversão, mas ajudava com as despesas em casa. Porque na altura a minha avó é doméstica e o meu avô eletricista e tínhamos todos que ajudar. E depois do Mikado, então, qual foi outro pensamento? Porque isso tudo aconteceu em Angola, né? Especificamente ao Ambo. Sim. Depois dos mecates, a minha mãe já era comerciante. A minha mãe fazia quando Cubango, Luanda. Vinha cá em Luanda buscar roupas nos armazéns e vendia no Quando Cubango. E depois, aí das minhas receitas na altura, consegui um bilhete no autocarro e fui ao encontro da minha mãe no Quando Cubango e ajudava a minha mãe a vender as roupas, a vender. Depois a minha mãe fazia também na Namíbia na altura e aí fazia um negócio com a minha mãe e as minhas tias. Mikate Roupa. Como é que surgiu esta ideia de criar um negócio, digamos que gigantesco como este? Bem, depois dos micates, da roupa, depois o meu pai
quis muito que eu viesse viver com ele cá em Luanda. E eu não queria porque era muito ligada aos meus avós e não queria deixar os meus negócios, né? E depois, com muita luta do meu pai, a querer que eu viesse cá, os meus tios, na parte do pai, depois decidi, né, também para o meu bem, para estudar, para ter uma educação. Decidimos, a minha família sentaram, reuniram e decidiram que eu tive que vir para aqui, para Luanda. E aí, o meu pai, com esta veia também, né, empresarial, sim, fui vendo, meu pai acordava muito cedo, meu pai é um grande líder, e sempre que ele acordasse, isso às 4 da manhã, acordava-me: filha, vamos trabalhar. Eu achava aquilo um exagero, eu olhava por relógio: 4 da manhã, papá, sim, vamos. Eu ia com meu pai ao serviço. Na altura, quantos anos tinha? Na altura já tinha 15 anos, estava a fazer o colégio no Itabeu. Com 15 anos já acordava Com às 4 15 anos, horas? acordava 4 horas, porque o meu pai é um pai que educa muito bem os seus filhos. E o meu pai é daquele que diz: nada cai dos seus. Temos que trabalhar e temos que fazer para merecer. E aos 16 anos, trabalhava com meu pai na área da contabilidade e trabalhava na Chicoil. E isto aos 16 anos. Entanto, aos 16 anos ainda esteve em Angola. E como é que surgiu então este convite para estudar fora? Qual foi a reação? Porque também disseste muito bem que eras ligada aos seus avós. Quando o pai ou os pais decidiram então levar-te para fora do país e estudar, qual foi a reação daquele momento? Houve choros ou nem por isso? Bem, eu até era a única que não queria sair dos braços do meu pai, porque depois foi uma ligação, depois de ter saído da província do Ambo, criei uma afinidade, uma ligação com meu pai eu passo a explicar. Somos muito amigos e não queria sair do país. Era a única dos meus irmãos que não queria sair para estudar fora. Fui para os Estados Unidos, mas à distância era complicado na altura também. Estava lá sozinha a viver, depois vim para aqui, para Luanda, depois fui para Portugal. Fiz a minha licenciatura em Portugal e depois fui para a Inglaterra. E aí comecei a criar, né? Porque eu não gosto de fazer só uma coisa. Eu era estudante, mas pensava, tinha muito tempo para fazer, para criar coisas. Então eu criava os meus modelos, fazia roupas na altura, chamava as minhas irmãs para serem minhas modelos. Comprava roupas e mandava aqui com as minhas primas para poderem vender, perucas, pastas. E desde sempre eu tive aquela veia de fazer alguma coisa, de empreender, de criar coisas. Então aí surgiu a ideia. Eu disse, e depois eu cresci muito magrinha, né? Era muito magrinha e queria participar no Miss Angola e conversei com os meus pais. Eu disse: papá, vou participar no Miss Angola. E o meu pai disse: não, filha, para quê? Não quero te ver andar de biquíni aí, boa de gente a andar de biquíni. Então serás Miss Chique Chica. Então eu fiquei: papá, não, serás Miss Chique Chica. Tu, agora a partir de hoje, Miss Chique Chica. E aí fiquei com aquela ideia: Miss Chique Chica. E um certo dia disse às minhas irmãs que ia abrir uma loja, visto que nós já tínhamos uma loja Chique Collection na parte, mas só vendíamos roupas masculinas. E eu queria muito abrir uma loja Miss Chique, com coisas só de mulheres. E aí vim para Angola, fiz uma pesquisa de mercado e tive essa ideia de criar uma loja, um spa, um bar, num sítio só. Eu gosto de fazer as coisas da minha maneira. Então eu fiz, nem o meu pai sabia, nem a minha mãe sabia o que eu estava a fazer. E foi tudo surpresa. Quando vieram aqui, ficaram todos de boca.
E foi logo no dia do seu aniversário. Foi no dia do meu aniversário. Eu terminei o meu segundo mestrado este ano em abril. E em abril eu disse, vou fazer 30 anos. O que é que eu vou fazer no dia do meu aniversário? A princípio eu queria aquela festa, festona. E depois vinha, não vale a pena, tem que fazer algo útil. Tem que criar empregos. Tem que fazer aquilo que eu sempre sonhei. Que é um spa, uma loja. Então lutei, trabalhei muito, consegui finalizar em setembro e consegui finalizar. Finalizei no dia do meu aniversário e correu tudo bem. E hoje o Spar Chique Chique está na boca dos angolanos. Por quê? Por uma questão muito simples. A questão do preço, os valores que normalmente aqui cobram. Porquê e como é que pensou para estipular os valores então daqui do seu Spar? Bem, eu fiz uma pesquisa de mercado e aqui alguns estabelecimentos exageram um bocadinho. E eu queria fazer algo que todas as pessoas, né, classe média, classe baixa, classe alta, usufruíssem dos meus serviços. Porque eu fiz a pesquisa de mercado, quanto é que custava uma unha na rua, quanto é que custa ser uma unha em grandes spa. O preço da rua é o mesmo preço, mas aqui temos qualidade de serviço, temos qualidade de produtos. Não vale a pena extorquir tantos dos nossos clientes que alguns já não têm, né, atendendo à economia que atravessamos. Então os preços são razoáveis, é para todos os tipos de bolsos. E hoje a sua empresa tem quantos funcionários? Atualmente atualmente temos 8, mas eu queria que fossem 10 ou 12, atendendo, porque temos o bar, temos as massagens, a sala das massagens, da limpeza, mas depois vimos 8 tá bom para começar. Então só tem 8? Tenho 8 e não só tenho esta loja, como tenho uma padaria, um centro comercial no Ambo, onde eu comecei a fazer mecates. Hoje, graças a Deus, tenho o meu centro comercial, Generosa Andaiolela. Vendo tudo um pouquinho, tenho a padaria, tenho a peixaria, tenho o mercado. E esta toda a energia, este pensamento sempre ligado ao empreendedorismo, será que há ou seja, alguém que motivou-te bastante para estar dentro deste mundo? Sim, o meu O pai, por exemplo? O meu pai, a minha mãe, que sempre foi comerciante, hoje já deixou, né? Mas se bem que o meu pai e a minha mãe, eu não tinha como eu não seguir os passos dos meus pais. Agora, vamos retroceder um pouquinho, né? O tempo, falar um pouquinho sobre a infância da Znaida Chimuco. Como é que era a Znaida naquela altura? Uns 5, 6, 7, 8, ainda lembra? Lembro-me até hoje. Eu fui uma criança muito traquina. E eu tinha muita força, lutava com todo mundo, batia os rapazes. Mas sempre aquela menina simpática, sonhadora. Tive uma boa infância, graças a Deus, não me arrependo de nada, porque tive todas as brincadeiras. Foi uma boa aluna na escola? Aqui é mesmo para falar a verdade, né? Eu fui uma boa aluna dos 5 anos aos 13 anos. Eu fui boa aluna. Depois mudei-me para aqui, para Luanda. E sabe, significa que quando esteve colégio, no Ambo esquece. Okay. Depois entrei no colégio cá em Luanda. Pitabelso era uma brincadeira na altura. Os alunos brincavam tanto, mas alguns estudavam, né? Mas eu em particular não fui péssima, mas também não fui boa. Qual era a média? Acho que eu passei, a minha média era 10. No até Ambo. porque os meus... No Não, no Ambo... No Ambo era 20, não? No Ambo 19. 19. Aqui foi 10, até porque foi
Os meus pais brigaram muito comigo porque eu brinquei um bocadinho, mas quando fui para fora, esquece. Já pensou em fazer cábula ou já cabulou? Ah, Aqui não. é só para falar a verdade, é verdade. Não me lembro. Desde o âmbito aqui. Não, no âmbito não cabulava. Aqui, se calhar, aquela ajuda do colega, mais barra, toda vez. Sim, porque há vários tipos de cábulas, né? Então a ajuda do colega também. Não, eu já tinha uma colega muito inteligente e eu desde sempre gostei de andar com aquelas pessoas que se destacassem mais. Então, aqui, minha colega Sandra, ela vai ver isto. A Sandra, eu gosto muito da Sandra. E a Sandra também gosta muito de mim. Então, quando eu não estudasse, eu avisava a Sandra, já sabes, né? Já sabes. E ela passava as minhas coisas. Será que ainda lembra-te ou lembra-se de um episódio que fez na altura, ainda quando era criança? Sim, lembro muito bem. Qual foi? Quando eu tinha muita força, porque a minha mãe, já disse isso, a minha mãe, quando engravidou de mim, meteu não sei o que na papa. Acho que tenho. Então eu tenho muita força, então eu lutava muito, batia muito os rapazes, batia as meninas. E uma vez acabei de matar uma menina de surra. E os pais dela foram todos à minha casa. E foi uma carga de porrada que eu recebi dos meus avós. E até hoje. Deixaram-me sinal até nas costas de tanta surra. Mas mereci, porque a menina sangrou, a menina foi para o hospital. Eu bati. Mas era bater de forma profissional, treinava, Não sei onde é que alguma saía. arte Eu marcial. nunca mais lutei. Nunca mais lutei, mas não sei o porquê que eu bati assim tanto, não sei. Era mesmo, a minha mãe depois disse que era mesmo o que ela tinha comido na gravidez. Até os homens também, né? Até os homens. E hoje, né? Posso estar ou vai me bater? Mas não, já. Sim, já passou, né? Para além desse teu estabelecimento, há um outro lugar, um outro sítio de trabalho? Sim, eu sou licenciada em gestão da empresa, mestre em economia e administração e outro mestrado em finanças, bancos e seguros. Sou analista bancária, presto serviços na banca e sou economista. É chegado o momento para o jogo das palavras. Asneida, podemos começar na boa, né? Podemos. Queres começar com as mais fáceis ou mais difíceis? Os mais difíceis. Mais difíceis? Então, a família. Família é tudo para mim. Família é amar, é proteger, é cuidar, é confiar. Então, para mim, a minha família é tudo na minha vida, tudo. Respeito. Respeito é algo que todo mundo gosta, que todo mundo exige. Então, é algo que eu sempre tenho pelas pessoas, porque eu não gostaria que me faltassem respeito. Então, para isto eu tenho que respeitar as pessoas. Solidariedade. Eu acho que é muito... O meu nome é Generosa. A Zeneida Generosa Valentim Chimuk, então também tem a ver. E para fechar mesmo, chique significa o que para si? A minha chique é algo que eu gosto, é algo que eu trabalhei, é algo que eu consegui.